Ora, clamou ali uma certa mulher das pessoas, os filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos seus por conta de uma dívida. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens em tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E quando tu entra em tua casa, fecha a porta diante de ti e teus 2 filhos, e derrama dentro de todos esses vasos, e tu porá de lado aqueles vasos que estiverem cheios. Assim ela foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, e trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse aos filhos: trazem-me mais vasos. E ele disse: não há mais vasos. E o azeite parou. Diga comigo: o azeite parou. O azeite parou. Desde que continue, a gente conclui. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E o homem de Deus disse: vai, vende e paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do resto. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Acontece que os dias que esta mulher estava vivendo era de profunda crise existencial. A gente reconhece essa crise em 3 patamares: uma crise política, moral e religiosa. No contexto político, percebemos o quanto Acabe e a rainha Jezabel havia comprometido a sua honra enquanto líderes políticos da nação em Israel, comprometendo de tal maneira que o abuso de poder estava estampado no capítulo de número 3, verso 3 do capítulo 21 de 2 Reis, pois eles estavam tomando à força a propriedade das pessoas, o que chamamos de confiscação. Mais à frente a gente também percebe que havia uma crise moral nos dias do rei Acabe, por conta das 2 estátuas do deus Baal e do deus Azera. Eles estavam cultuando em praça pública, como também dentro do templo. E esse culto era um culto muito imoral, pois as pessoas praticavam ao ar livre, um culto promíscuo, fazendo com que as pessoas pudessem seguir a adoração a esse Deus. Como havia uma crise na plataforma maior, que era a plataforma política e agora moral, consequentemente haveria de comprometer o espiritual. E nesse quesito espiritual, ficou muito mais claro que Israel viveu a partir daqui um afastamento de Deus. E o capítulo de número 15, o verso 1 de Crônicas, há uma referência bíblica que vai ilustrar exatamente esse fato. E viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem leis por muito tempo. E viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei por muito tempo. A partir desse princípio, nós percebemos que Deus quis causar um impacto, uma intervenção, e os meios pelos quais Deus sempre trabalhou na história, no poder de comunicação, foi através dos seus profetas. Capítulo 1, verso 1 de Hebreus, a Bíblia diz que, havendo Deus por muitas vezes falado aos pais através dos profetas, neste tempo fala pelo seu Filho Jesus Cristo. Considerando o tempo passado, o profeta que estava em evidência era exatamente o profeta Eliseu. E este profeta pega o período que estava vivendo de tamanha destruição, que, se você pode perceber, para a conclusiva da história, o capítulo 6, capítulo 7, e bem como o capítulo 6, o verso 24, a Bíblia vai dizer que as mães estavam pegando os seus próprios filhos
e colocando na panela para cozer, para se alimentar, de tamanha disciplina que Deus havia dado a Israel. Mas aparece também na história um homem que, em meio ao caos estabelecido de morte de profeta, derrubamento de altares, o escândalo generalizado, chamado de Obadias, que estava guardando os profetas para não serem mortos. Não era simplesmente guardar por guardar, ele estava, na verdade, preservando a voz de Deus no meio de Israel, porque a expressão profeta Nabi, que quer dizer porta-voz de Deus, faltando profeta, era o silêncio de Deus estabelecido no meio de Israel. E diga-se de passagem, não há nada melhor no culto, não há nada melhor numa reunião, não há nada melhor no encontro do que ouvir a voz de Deus. Quando nós viemos da nossa casa para uma celebração, para um culto, para um encontro, para uma reunião, e que saímos desse ambiente com aquela percepção de que Deus não falou conosco, de que o Senhor não se revelou ao nosso interior, fica como que nós estamos esquecidos. Então, a ausência do profeta era também a ausência da voz de Deus. E esse homem vai empregar agora forças, vai empregar agora recursos, vai empregar agora víveres para manter os profetas. Ele pega os profetas e vai esconder debaixo da caverna, e com isto alimenta-os de pão e de água. E a história diz que ele não vai somente empregar isto, mas ele vai também pegar os seus recursos financeiros e outras dádivas que o rei disponibilizava a ele, pois se tratava exatamente de uma autoridade que fazia parte da corte daquela época. Ele tinha trânsito livre e ele pegava dessas benécias para manter os profetas, apesar de toda a crise. Meus queridos irmãos, acontece que, dado a ocasião de crise que eles estavam vivendo, o texto deixa claro que isto veio a ocasionar a morte desse cidadão. Este homem de Deus, também temente ao Senhor, tinha 2 filhos, obviamente a sua esposa, e ele tinha contraído uma dívida que a Bíblia não é precisa com relação à participação da sua esposa. Acontece que não se sabe pela manhã, tarde ou noite, os credores chegaram pelo princípio da lei para cobrar a dívida, e se não tivesse com que pagar, os filhos deveriam trabalhar para o credor até pagar a dívida, e a partir do valor ele certamente trabalharia pelo resto da sua vida. Essa mulher está em casa com seus 2 filhos, não obstante a ser viúva, que já era muito difícil naquela época. Os credores agora vêm bater na porta da sua casa e trazer exatamente a promissora. O mundo desabou para aquela mulher, o mundo agora caiu, porque estava correndo risco. Não era a casa que ela tinha, não eram os móveis da sua casa, não eram os bens, mas os credores foram exatamente na córdia do coração. Foi exatamente dizer para ela que os seus filhos já não fazia mais parte da sua casa, da sua história e da sua vida. Tem coisas, meus irmãos, que abalam a nossa fé, a nossa estrutura, o nosso emocional, o nosso espiritual. Tudo vai ruindo à nossa volta quando se trata de família, quando se trata de filhos, quando se trata de pessoas que estão dentro do nosso lar. E esta mulher vai tomar uma decisão que eu parto desse princípio para algumas aplicações. O que é que essa mulher vai fazer, pastor, quando o mundo dela acabou, quando os credores estão à porta, quando estão dizendo para ela que de fato, de verdade, ela está com uma dívida impagável? A primeira coisa que essa mulher faz, ela recobra o seu ânimo, e vai tomar uma decisão de ir até o homem de Deus, vai tomar uma decisão de ir até o homem de Deus. Quando ela toma essa decisão, ela não faz com que os credores entendam que não tem jeito, não tem saída. Pelo contrário, ela dá passos largos em direção ao homem de Deus e participa da situação, dizendo para o homem de Deus: o meu esposo, o meu marido, era um homem de Deus, temente
temente a Deus e o senhor sabia disso, mas veio um credor para cobrar uma dívida e eu estou aqui lhe apresentando essa situação. Por que, pastor Romilson, se essa mulher foi um homem de Deus? Tem algumas implicações. É porque, por ele ser da escola dos profetas, havia um princípio espiritual. Ouçam isto aqui, meus amados, e olhem aqui na minha mão direita. Havia um princípio espiritual. Na conclusão de cada aluno que concluía, eles recebiam uma botija de azeite, e essa botija era como se fosse a arca da aliança, a presença de Deus em tempo de crise. Em qualquer instância, Deus estaria revelando a sua providência, a partir do critério de comprometimento na escola, a partir do critério de que ele se empenhava naquele momento, aquela história, aqueles estudos, e se empenhou de tal maneira que não fugiu dos princípios de Deus. Por isso essa mulher vai aplicar exatamente isso. Ele era temente a Deus. O profeta vai ser impactado com essas verdades e ele pergunta exatamente o seguinte: o que é que você tem em casa? Eu preciso saber se de fato ele era temente. Eu preciso saber se de fato ele participou ativamente. Eu preciso saber se de fato ele tem um referencial da escola dos profetas. Ela diz, ela lá em casa tem uma botija de azeite que é o referencial. E ele então responde: os seus problemas estão resolvidos. Os seus problemas estão resolvidos. O que vai resolver o seu problema, o que vai resolver a sua necessidade, o que vai resolver a sua luta, a sua dor, a sua circunstância, apesar de você ir até o profeta, apesar de você ir até o homem de Deus, são as referências espirituais que você tem na sua casa. Se você não semeou isto, se você não plantou isto, se você não comprometeu-se com isto, certamente ficará muito difícil para resolver. Mas se você tem depósito com Deus, uma dedicada vida de oração, uma dedicada vida de temor a Deus, uma dedicada vida de comprometimento, o credor pode até vir à porta, mas ele não vai destruir a sua família. Eu vou repetir isso aqui. O credor pode até vir à porta, mas ele não vai destruir a sua família, porque o inimigo sabe o que está acontecendo por fora. Às vezes o diabo diz: você está endividado, você está com problema, teu carro está passando por essa situação. Olha o contexto visual, mas ele não sabe o que se passa lá no quarto da sua casa, ele não sabe o que se passa lá no seu interior, ele não sabe o que se passa na presença de Deus, como você chora, o que você diz, quais são as implicações espirituais quando você está diante de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho com que pagar, mas tu és Deus. O meu marido morreu, mas tu és Deus. Eu fiquei com 2 filhos, mas tu és Deus. Eu sou uma viúva quase que desamparada, mas tu és Deus. E Deus está dizendo: a tua intimidade comigo vai ser revelada no dia da adversidade. A tua intimidade comigo vai ser revelada no dia da intimidade. O profeta pergunta: o que é que você tem em casa? E ela diz: nada. Quem pode responder isso? O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Eu estou com uma versão King James. Não sei qual é a versão que você está portando, mas há uma vírgula aqui, significa que é uma continuidade do texto, mas até a vírgula para trás ficou subentendido que aquela mulher não tinha absolutamente nada. Mas o texto continua dizendo: senão uma botija de azeite, senão uma botija de azeite, senão uma botija de azeite. O profeta, quando ouve aquilo, ele é impactado de forma absoluta pelo fato dele entender que, apesar daquela mulher ter uma botija de azeite na sua casa, apesar daquela mulher ter vindo até o profeta, o milagre não estava na mão do profeta. E a gente precisa ter esta maturidade, porque muitas das vezes, na condição de homem de Deus, de pregador, de pastor, de líderes, vai vir dezenas e centenas de viúvas, de viúvos, de homens e mulheres, de jovens, de tantas outras pessoas ao nosso encontro, nos apresentando um problema, e precisamos ter a maturidade espiritual para dizer: se a solução está conosco, o profeta vai resolver agora, mas se não está, ele vai dar um
direcionamento, e isso não vai diminuir o profeta. O problema da nossa geração é que existe uma geração de Raquel que está se apresentando a Jacó, dizendo: eu quero filho, e esse é o meu problema. Mas aí está em falta a geração Jacó, que diz para Raquel: porventura estou eu no lugar de Deus? Porventura estou eu no lugar de Deus? Que é que eu vejo nesse texto? A mulher diz: olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Mas o homem de Deus perguntou: o que é que você tem na sua casa? Pastor Romilson, esse Eliseu que o senhor está fazendo referência no texto é o mesmo Eliseu que aparece no capítulo 6, o verso 15 a 16 de 2 Reis, orando no quarto, que Deus revelando no seu coração sobre as batalhas do exército do rei da Síria, que estava armando uma emboscada contra Israel em determinados lugares do vale. E antes que Israel fosse para a batalha, Deus comunicava com Eliseu, e Eliseu participava o rei, e eles desviavam a rota. É esse mesmo Eliseu? Mas acontece que Deus não revela sempre. Acontece que Deus não mostra tudo sempre. Acontece que Deus não revela sempre. Acontece que Deus não mostra tudo sempre. Precisamos ter essa maturidade espiritual. Não coloque o carro na frente dos bois. Não se permita ser levado pela opressão dos homens. Todos nós precisamos saber que numa situação todos são tratados por Deus, todos são envolvidos pelo propósito do processo, e esse processo envolve limites humanos e necessidade, porque providência mesmo somente um que tem. Somente Deus tem a providência para cada um de nós. Ele então vai dar um direcionamento dizendo para aquela mulher: vai, volta para a casa dos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, fecha a porta da tua casa e fica exatamente com os teus filhos, porque vai acontecer um milagre lá na sua casa hoje. Mas profeta, eu vim aqui à sua presença esperando que o milagre estivesse aqui. Não, o milagre está lá na sua casa. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Só quem acredita em milagres, só quem acredita em milagre, levante a mão o mais alto que você puder. Deus libera uma palavra para você nesta noite. Vieste aqui à minha casa em busca de um milagre. Só que Deus está me levando nesta noite de volta para a sua casa, para dizer que o milagre está lá na sua casa. Como isso se dará, pastor? Não sei como foi, pastora Fernanda, que o azeite, segura a mão levantada, que o azeite começou a descer. Eu não sei, o texto não fala. Eu não posso aqui fazer teologia, teologizar o texto, não posso forçar o texto. O que eu sei é que milagre começou a acontecer dentro da casa. Milagre não se explica. Não adianta eu estar aqui tentando explicar milagre. Milagre se vive. Então preste atenção. Deus está dizendo: prepara o teu versículo bíblico, já deixa uma data marcada nesta semana, porque vai ter culto de ação de graça lá na sua casa. Lá na sua casa. Pega na mão de alguém que está do teu lado agora. Levante a mão mais alto dessa pessoa e diga: o milagre que você espera já está na tua casa. O milagre que você espera já está na tua casa. O milagre que você espera já está na tua casa. Somente quem acredita nisso, diga como diz o pastor Sérgio Costa: a poeira da garganta e da glória a Deus do tamanho do teu milagre. Mais 10 minutos eu prometo que já encerro. Eu percebo que houve alguns princípios para que o milagre pudesse acontecer na casa daquela mulher. E antes que eles digam sobre esses princípios, olha aqui para mim, amados. É preciso entender um detalhe no texto: nada senão. O que é que você tem? Nada senão. O nada é o que eu estou vendo, e o senão é o que ficou e eu não estou conseguindo compreender. Deu para perceber? Nada senão.
O nada é o que eu não estou vendo. E o senão é o que tem que eu não estou conseguindo compreender. Então lá vai. Nunca deixe que aquilo que você não está vendo omita, passe batido, faça com que você não veja aquilo que tem. O que é que aquela mulher não tinha? Ela não tinha um marido. Mas ficou algumas coisas que ela precisava se apegar. Sabe onde foi que o credor foi cobrar aquela mulher? Na casa dela. Isso fala de referência. É chato ter casa ou morar de aluguel, não é chato? Mas ela tinha uma casa própria. O que é que aquela mulher não tinha? Ela não tinha um marido, mas tinha 2 filhos. Isso fala de continuidade de geração. É chato morrer e não deixar ninguém para dar continuidade na sua história, mas ela tinha 2 filhos. O que é que aquela mulher não tinha? Ela não tinha um marido, mas ela tinha um legado dentro de casa. O meu marido era homem de Deus. Quantas mulheres morrem, mas os seus esposos não podem ser lembrados em hipótese alguma. Ela não tinha marido, mas ela tinha uma botija de azeite. Só que era um pouco de azeite. Diga comigo, um pouco de azeite. Eu percebo que há uma diferença muito grande entre a viúva dos dias de Elias e a viúva dos dias de Eliseu. A de Elias não tinha azeite na botija, já a de Eliseu tinha um pouco. Talvez você esteja sendo subestimado. Está vendo como é que está a sua vida? Você está devendo, está quebrado, está arrebentado. Olha como está seu casamento, sua família, seus filhos, sua história. Só que Deus está implementando na sua mente nessa noite. Você está melhor do que quem não tem nada. A de Elias não tem nada, mas a de Eliseu tem. Você tem um pouco de azeite, e Deus vai começar a trabalhar na sua vida a partir do que você tem. Deus vai começar a trabalhar na sua vida a partir do que você tem. Então esse trabalhar começa mais marcando esta mulher nesse princípio. O que é que esta mulher toma como decisão? Ela vai ao homem de Deus. Isso fala de relacionamento. Queres viver o milagre de Deus? Queres que Deus impacte a sua vida a partir da sua casa? Você precisa rever o seu conceito de relacionamento com Deus. Aqui tem uma mensagem subliminar para a nossa geração. Ir ao profeta nos arremete a o que nós entendemos como profeta do século 21. Não se iluda com esses pseudos profetas que estão colocando sal na mão, câmeras ligadas no Facebook e pedindo a você compartilhamento porque está recebendo uma revelação da sua vida. Muito cuidado com isso. Ir ao profeta aqui fala de relacionamento com Deus, de intimidade, pois assim se dizia na antiga aliança. O profeta era um vidente, era alguém que tinha uma resposta de Deus quando tudo ia de mal a pior. E aí, não vou entrar nesses méritos para não enfadar os meus amados, mas a referência básica que eu tenho, e rápida, é o capítulo 9 de 1 Samuel, quando Saul perdeu as jumentas do seu pai, e o pai mandou que ele fosse procurar. Depois de ter ficado exausto com o seu servo de procurar, já era tarde. Ele disse: vamos voltar para casa. Nesta hora, papai não está procurando mais as jumentas, mas sim a mim, então vamos voltar. O moço disse: não. Há aqui na cidade de Gilgal um homem de Deus, que todas as suas palavras, nenhuma cai por terra. Um homem de Deus, que todas as suas palavras não caem por terra. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Vá buscar a Deus. Profeta aqui é relacionamento. Entre dentro da sua casa, busque essa intimidade, porque vai haver um momento de adversidade, de crise, de luta na sua vida, mas o teu relacionamento com Deus, a tua aliança com Deus, o teu vínculo com Deus, a tua dedicada vida de oração, vai fazer você viver momentos extraordinários na sua casa. Enquanto tem muitas Marias, vai como as outras, atrás de profetas, atrás de profecias, tem alguém dentro de casa que está sendo bem adestrado
cima, bem de leve para não quebrar, e diz assim: como é que vai a sua vida de relacionamento comigo? Quem tem intimidade com Deus em momentos de crise, pastora, não se desespera. Eu estava contando a pastora Ednei que quando eu tive um acidente no meu carro, já contei isso aqui. Imagine você indo pregar a palavra de Deus, teu carro bate, capota 3 vezes o outro. Depois você leva teu carro para a oficina. O valor altíssimo que você recebeu naquele dia do congresso é revertido para os guinchos de ambos os carros envolvidos. Depois tu vai para outro congresso pregar e dentro de uma semana, 15 dias, tu recebe a notícia que o teu carro quitado foi queimado totalmente, que não sobrou nem a tampa do vidro. Quando eu contava isso para alguns católicos amigos, eles diziam assim: Farão, você está pesado. Alguns irmãos chegavam perto de mim e diziam: Varão, você precisa rever a sua vida de oração. E outros, como o pastor Ednei Brito, vem aqui, meu amigo, e pegou um carro, foi lá, resolveu todas as situações. E enquanto todos estavam perguntando, nós estávamos no mesmo lugar antes do acidente acontecer. Aonde? A nossa dedicada vida de oração. 12 anos, durante uma madrugada de sexta para sábado, orando ao Senhor. E quando aconteceu, nós fomos lá atrás do nosso amigo. Olha aí, meu amigo, eu sei que o senhor estava lá, mas aí aconteceu. Eu preciso de uma resposta, de uma providência, de um milagre. E sabe qual foi a resposta que veio? Romanos capítulo de número 5, verso 1 a seguir, dizendo: a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão para ninguém, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. E é esse mesmo amor que diz: levante a mão e vá. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Deus lhe ama. Deus lhe ama. Deus lhe ama. As circunstâncias da vida não vão alterar, nem para mais e nem para menos, o que Deus tem à sua vida e ao seu favor. Relacionamento com Deus é quando você está sempre com Ele, não pedindo nada, mas sim tendo intimidade, tendo comunhão. O que vai acontecer na sua vida é só consequências. O que vai chegando na sua vida é só consequências. Mas você está ali sempre falando com Ele, se relacionando com Ele, tendo muito mais como um amigo do que um provedor seu. Você não é beneficiário do reino de Deus, você é amigo de Deus. Suas necessidades não passam batidas aos olhos de Deus, elas todas estão nuas e patentes, e Deus sabe a hora certa de te abençoar, mas o teu relacionamento vai gerar este impacto. Ela foi até o reino de Deus. O homem de Deus arremete essa mulher para casa de novo, e ele dá um direcionamento dizendo assim: ó, envolva a sua família no seu milagre. Envolva a sua família no seu milagre. Ele diz: pegue as botijas na casa dos vizinhos, mas feche a porta sobre você e os seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa: nenhum sucesso, quem me ouve diga um amém? Nenhum sucesso vai justificar o fracasso da sua família. Ela poderia muito fechar a porta sobre ela, deixar os filhos fora. É um momento de comunhão, de intimidade, é um momento de relacionamento. Meus filhos vão atrapalhar? Não. Deus trabalha pelo princípio da família. Eu não quero nenhum sucesso